Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema dessa aula, aula número 7 do módulo de legislação de trânsito. O tema da aula, regras e normas de circulação. Na verdade, é a segunda aula, sobre este assunto. Então vamos lá, dando continuidade. Regras de estacionamento e parada. Artigo 29, inciso 8. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Vimos na aula anterior que os veículos de emergência, os considerados veículos de emergência, eles gozam de prioridade no trânsito, livre circulação, e livre parada e estacionamento. Já os prestadores de serviço de utilidade pública, eles não gozam de prioridade nem de livre circulação, mas sim de livre parada e estacionamento somente. Tudo bem? Então eles podem parar aonde eles puderem, onde eles necessitarem, e eles podem também estacionar aonde eles necessitarem. Ok? Para isso eles precisam estar identificados, como diz aqui, o CONTRAN já estabeleceu essas normativas, e o sistema de iluminação deles é de cor âmbar, certo? Quais são esses veículos? Vou citar alguns aqui. São veículos de transporte de valores, veículos de manutenção de rede de esgoto, manutenção de rede de iluminação pública e energia, manutenção e controle e operação de semáforos e sinalização de trânsito, de água e esgoto já disse, empresas de telecomunicações, aí incluem-se todas, empresas de transporte de emergência de veículos, os famosos guinchos, empresas de coletas de lixo, certo? Então essas aí são as principais empresas, instituições autorizadas a esse tipo de prerrogativa, benefício. Artigo 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. O termo leito viário ele é utilizado no CTB em poucas situações, uma delas é aqui, certo? Subentende-se o leito viário, que é a pista de rolamento, ok? Então, numa situação de emergência, como por exemplo um sinistro ou até um problema mecânico, e o veículo tiver que ser imobilizado na pista, é obrigatória a imediata sinalização. Tranquilo? Artigo 47. Quando proibido o estacionamento na via, então, sendo permitido somente a parada, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de pedestres ou a locomoção de pedestres, o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. É daí que vem o conceito de parada, que é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Tudo bem? Artigo 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Então, principalmente o condutor, ao abrir a porta pelo lado esquerdo, certo? Observar ali se não vem nenhuma bicicleta, veículo de duas rodas motorizado, como motocicletas, motonetas ou ciclomotores, ou até outros veículos ou pedestres, fazendo com que levando a ocorrer um sinistro de trânsito pela abertura da porta. Então, sempre antes de abrir, observar pelo retrovisor a presença de veículos à sua esquerda. E à direita também, em caso de uma via de sentido único, se o veículo for estacionar do lado esquerdo da pista, do lado esquerdo do meio-fio, vamos dizer assim,
a abertura da porta do lado direito também, observar essas questões de segurança. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. Tudo bem? Então aqui é uma determinação importante, às vezes não é seguida, porque muitos passageiros descem pelo lado direito, numa situação de uma via de mão única, né? E aí o veículo estaciona do lado esquerdo, ou para o embarque e desembarque, e aí passageiros descem do lado da via, sendo que a solicitação é para que eles desçam do lado esquerdo, tudo bem? Que é, no caso, o lado da calçada, e isso se o veículo estiver do lado esquerdo. Se o veículo estiver do lado direito, aí, né, ele vai descer do lado direito. Tudo bem? Vamos lá. Parágrafo único ao artigo 47. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Por isso que todo local de operação de carga ou descarga, ele tem uma regulamentação própria, onde é descrito na placa de estacionamento, certo? As informações complementares, sempre ali horário, pesagem do veículo, PBT do veículo, horário, data, né, que pode realizar ali, tempo, né, de operação. Tudo bem? Sempre quem é o órgão competente na via que vai regulamentar isso aí. Artigo 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Então nós temos aqui um exemplo de uma via de mão única. Então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, os veículos param no mesmo sentido do fluxo, paralelo à guia da calçada, próximos ao meio-fio. Certo? Tranquilo? Muito bem. Artigo 48, parágrafo 1º. Nas vias providas de acostamento, então rodovias, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Então aqui nós temos a pista de rolamento. Tudo bem? Então quer dizer que eu posso, professor, parar ou estacionar aqui? Não, porque nós temos outros 2 artigos, né? Na verdade, um artigo e uma definição que também proíbe a parada e o estacionamento no acostamento. São eles. Lembrando que é proibido estacionar nos acostamentos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no artigo 181, inciso 7. Então, o parágrafo 1º do 48, ele nos diz que é proibido, né, que a parada, o estacionamento, a operação de carga e descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Então, na pista de rolamento eu não posso estacionar, nem parar, nem realizar operação de carga e descarga. Já no artigo 181, inciso 7, ele fala que para estacionar nos acostamentos, né, é proibido estacionar nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Tudo bem? Salvo motivo de força maior. E a definição de acostamento fala: parte da via diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência. Em caso de emergência somente. Então define-se bem que para o veículo estacionar ou parar no acostamento somente em caso de emergência. Tá? Então, somando a definição de acostamento, o parágrafo 1º do 48 e o inciso 7 do 181, não é? O veículo deve estar parado depois do acostamento, como na imagem aqui, ok? Tranquilo? Artigo 48, parágrafo 2º. O estacionamento dos veículos motorizados de 2 rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio-fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Então, as motocicletas paradas de forma perpendicular à guia da calçada. Parágrafo 3º do artigo 48. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Este parágrafo ele não foi determinado ainda em relação a quais os locais previstos e a regulamentação específica da sinalização. Então, é um artigo que
existem várias interpretações no CTB em o que seriam esses locais, o que seria essa sinalização. Como não há nada definido claramente, a gente somente cita esse artigo aqui, esse parágrafo, tá? Sem dar uma explicação aprofundada, tudo bem? Não tem nenhuma definição no anexo 1 do CTB o que seria o estacionamento sem abandono do condutor. Não tem essa definição, tá bom? Regras de utilização das luzes do veículo. Vamos lá. Artigo 40, inciso 1. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Vamos ver então. Inciso 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Então, luz baixa. Quando? À noite. Tudo bem? À noite. Letra B. Durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Antigamente, quando chovia, neblinava ou tinha cerração, a luz que se ligava, que se acionava, era a luz de neblina. Hoje não, hoje a obrigatoriedade é da luz baixa, certo? Obrigatório, mesmo durante o dia, em túneis, sob chuva, neblina ou cerração. 2. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto a cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Então, luz não iluminadas, luz alta. 3. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Quando falarmos no módulo de direção defensiva sobre condições adversas de luz, falaremos sobre essa questão da troca de luz baixa e luz alta, quando formos cruzar com outro veículo no sentido contrário, ou quando nos aproximarmos de um veículo por trás dele, certo? Para que nós não ofusquemos o condutor com a luz, com o facho de luz alta, tudo bem? Artigo 40, inciso 5. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência. Certo? Então, imobilizou o veículo, o condutor, ele liga o pisca-alerta, né? E em situações de emergência também. Quando a regulamentação da via assim o determinar. Por exemplo, existem alguns túneis que a regulamentação determina que ligue o pisca-alerta ao atravessar o túnel. Inciso 6. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Inciso 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Para que entendamos esse inciso 7, é importante, então, a gente determinar, né? Então, já sabemos que a parada, né, é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque dos passageiros. E a partir daí, numa situação de à noite, no período da noite, quando estivermos realizando uma operação de embarque e desembarque, né, nós devemos desligar a luz baixa e manter somente a luz de posição. Né? E aí você pode me perguntar, mas professor, por que não manter a luz baixa? Porque a luz baixa dá a ideia de que o veículo está em movimento. Né? E quando um outro veículo se aproxima daquele em que há movimentação de pessoas, devido ao embarque e desembarque, é importante ele entender que há presença de pessoas ali e por isso a luz de posição está ligada e não a luz baixa do farol, certo? Tranquilo? Muito bem. E na situação de estacionamento, luzes desligadas, certo? Então, dentro aí de uma sequência, estacionado, farol desligado, embarque, desembarque, farol de posição, certo? Veículo em movimento, luz baixa, né? Em vias não iluminadas, luz alta. Tudo bem? Essa é a sequência da iluminação. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, então é quando tiver faixas exclusivas, né? E as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e à noite. Tudo bem? Então, veículos de transporte coletivo de passageiros nas suas respectivas
faixas exclusivas, luz baixa o tempo todo, de dia e à noite. E as motocicletas, independentemente, né, motocicletas, motonetas e ciclomotores, independentemente das faixas que estiverem circulando, também luz baixa de dia e de noite. E por fim, o parágrafo 2º, que diz: os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então, se eu estou numa pista simples, certo? Farol ligado, farol aceso, tudo bem? Caso o meu veículo não disponha de DRL, que são as luzes de rodagem diurna, tá? Dentro do perímetro urbano não tem essa obrigatoriedade, então eu posso desligar. Agora, fora do perímetro urbano, em pistas simples, farol ligado. Em pista dupla, também não tem a obrigatoriedade de ligar. Regras de vias e velocidades. Artigo 60. As vias abertas à circulação de acordo com a sua utilização classificam em vias urbanas, vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. E as vias rurais em rodovias e estradas. Artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Então, quem tem o poder, né, de sinalizar a via, que é o órgão de circunscrição sobre a via, ele vai determinar, por meio de análise de engenharia, a velocidade daquela via, certo? Tudo bem? E aí ele fala assim: onde não existir sinalização regulamentadora, então se o órgão competente não sinalizou a via, a velocidade máxima será de... Vamos ver aqui. Nas vias urbanas, vias de trânsito rápido, 80 km por hora. Vias arteriais, 60 km por hora. Vias coletoras, 40 km por hora. E vias locais, 30 km por hora. Já nas vias rurais, rodovias de pista dupla, automóveis, caminhonetes e motocicletas, 110 km por hora. Para os demais veículos, 90 km por hora. E nas vias rurais de pista simples, rodovias, automóveis, caminhonetes e motocicletas, 100 km por hora. Então diminui aí 10 km por hora, né, para as pistas duplas. E para os demais veículos, 90 km por hora. E nas estradas, 60 km por hora para todos os veículos. Tudo bem? E isso se a via não tiver sinalização regulamentar de velocidade. Parágrafo 2º. O órgão ou entidade de trânsito rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. Então, como aquelas velocidades são para vias não sinalizadas, o órgão ele pode sinalizar para mais ou para menos. Isso vai, né, então, uma via arterial, que ali a definição é 60 km por hora, o órgão que tem competência na via, ele pode colocar 70, ou ele pode baixar para 50, ele que vai determinar. Ele tem essa autoridade, essa competência para fazer isso. Artigo 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito da via, certo? Então não é porque o veículo está andando abaixo da metade que ele vai ser... que ele vai cometer uma infração. Não, às vezes, aquela condição operacional daquele veículo, ou do trânsito, ou da via, o obriga a estar numa velocidade abaixo da regulamentar, certo? E aí, se o agente da autoridade de trânsito estiver avisado sobre aquela condição operacional, tá? Então aquele veículo não será autuado, tudo bem? Regras de equipamentos obrigatórios de segurança. Vamos lá. Artigo 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim de evitar sinistros e fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem um propósito de ultrapassá-lo. Somente nessas situações. Artigo 65. Sobre o cinto de segurança. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.
Artigo 64, parágrafo único, e o seu parágrafo único, né? Que ele vai falar sobre os equipamentos de retenção. Nós só vamos fazer uma leitura aqui porque não é o caso, né, pessoal, dos nossos veículos, né, do nosso transporte, do nosso trabalho, esse tipo de situação. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 metros de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN. Tá? Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere esse artigo. E aí depois, né, o CONTRAN já regulamentou, já regularizou isso aí, que é a resolução CONTRAN número 819 de 2021, e ele divide esses equipamentos de retenção em 3 tipos. Bebê conforto ou conversível, para as seguintes condições: crianças com até 1 ano de idade ou crianças com peso de até 13 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante do dispositivo. 2, cadeirinha, para as seguintes condições: crianças com idade superior a 1 ano, inferior ou igual a 4 anos, ou crianças com peso entre 9 e 18 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante do dispositivo. E 3, assento de elevação, para as seguintes condições: crianças com idade superior a 4 anos ou inferior ou igual a 7 anos e meio, ou crianças com até 1,45 metros de altura e peso entre 15 e 36 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante do dispositivo. Tudo bem? Ele traz o 4 aqui, mas não é um equipamento no sentido de retenção daqueles da resolução, mas ela especifica a questão do cinto de segurança, né? Então, cinto de segurança do veículo para as seguintes condições: criança com idade superior a 7 anos e meio e inferior ou igual a 10 anos, ou crianças com altura superior a 1,45 metros. Tudo bem? E aqui eu trago o artigo 2º, parágrafo 2º da mesma resolução 819 de 2021, ele fala o seguinte: as exigências relativas ao sistema de retenção no transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade não se aplicam aos... Aí ele vem aqui: veículos de transporte coletivo de passageiros, não é o nosso caso. Ao de aluguel de que trata a linha D do inciso 3 do artigo 96 do CTB, também não é o nosso caso. Aos de transporte remunerado individual de passageiros, também não é o nosso caso. Aos veículos escolares, também não. E aos demais veículos com peso bruto total superior a 3,5 toneladas. Aqui é o nosso caso. Então significa que nós não precisamos da obrigatoriedade dos sistemas de retenção. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Seguindo, regras para motociclistas e ciclistas. Artigo 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, segurando o guidão com as 2 mãos, utilizando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Aqui é só uma leitura, né, pessoal, porque também não é o nosso caso da profissão, certo? Artigo 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança, em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Parágrafo único do artigo 56. E o artigo 56. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita, ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria lhes destinada. Proibida sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Quando uma via comportar 2 ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Então aqui nós temos um exemplo, nós temos aqui um ciclomotor e ele está a faixa mais à direita, bem no meio da faixa, tudo bem? Tranquilo? Caso essa faixa aqui fosse uma faixa exclusiva de algum tipo de veículo, esse ciclomotor deveria estar a faixa adjacente no caso aqui, ok? Muito bem. Proibido o trânsito desse veículo em calçadas e vias de trânsito rápido. Então eles só podem circular em vias arteriais, coletoras e locais. Artigo 58 CTB.
Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação, regulamentado para a via com preferência sobre os veículos automotores. Então vamos aqui, nós temos os 4 exemplos aqui. Aqui é uma ciclovia, porque a faixa, vamos dizer assim, onde o ciclista está, é uma via separada da via dos veículos automotores. Já aqui é uma ciclofaixa, porque é uma faixa a mais da faixa de rolamento. Aqui já é o acostamento em uma rodovia. E aqui é caso não tenha nenhum desses 3, ele vai próximo ao meio-fio. É o que está dizendo o artigo 58. Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Então aqui, ó, o sentido aqui é contrário ao fluxo. Os veículos estão vindo e aqui a bicicleta está indo. É autorizado desde que dotado de sinalização e ciclofaixa. Aqui é uma ciclofaixa. Então aí a bicicleta pode ir contrário. Caso não, a bicicleta tem que sempre estar no mesmo sentido. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Tudo bem? Então, é o que chamamos de circulação compartilhada de pedestres e ciclistas. Outras regras. Vamos lá, pessoal. O uso de faixas laterais de domínio. Quais são essas faixas? São essas faixas aqui, ó, que vai da guia, né, do meio-fio da rodovia até a área, é o lote lindeiro, o limite do lote lindeiro, né, particular, tá? Então é essa área aqui, certo? Essa área, ela é do órgão de circunscrição sobre a via. Se é uma rodovia estadual, ela é do estado, né, do DER. Se ela é uma rodovia federal, ela é do DENIT, tá? O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Por isso que existem essas placas dizendo que antes de construir junto à rodovia, consulte o DENIT, porque é uma área de segurança, tudo bem? Então tem que ter a autorização para ser construído algo. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, quando uma empresa faz um condomínio, né, projeta um condomínio, constrói um condomínio, né, existe a planta, essa planta da engenharia é submetida ao órgão executivo de trânsito do município. O órgão analisa, os seus engenheiros autorizam, né, e eles vão lá e sinalizam a via, mas quem vai pagar essa sinalização é a empresa, certo? Não é o município, tudo bem? Artigo 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista junto à guia da calçada, meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer no que couber às normas de circulação previstas neste Código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Tá? Então, os veículos de tração animal podem estar próximos ao meio-fio ou no acostamento, né? Caso não haja faixa especial a eles. Artigo 53. Os animais isolados ou em grupo só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte. 1. Para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Igual na imagem aqui, certo? E 2. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. Então, próximos ao bordo aqui, tá? De repente, aqui neste caso, eles estão fazendo uma travessia. Caso não for uma travessia, estão errados, né? Porque aqui eles estão atravessando, estão no meio da pista aqui, sendo que a ideia é sempre estarem sendo circularem ali pelo bordo da pista. Vamos às regras para pedestres, pessoal, para a gente fechar a nossa aula aí de regras de norma de circulação. São 4 artigos. Artigo 68.
É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Tudo bem? Então, o pedestre ele pode, né, circular nos passeios, né, que são nas áreas das calçadas urbanas, e no acostamento, certo, das vias rurais. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Então, para o pedestre, a faixa é do pedestre, certo? Então, para o ciclista atravessar a faixa de pedestre, ele tem que estar desmontado. Para o ciclista andar na calçada, ele tem que estar desmontado. Tá? O ciclista não pode andar na calçada, tudo bem? Calçada, faixa de pedestre, são locais do pedestre. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Então, numa situação como a imagem aqui, a calçada, né, ela está comprometida, então os pedestres estão ali em fila única, né, atravessando esse obstáculo, certo? Próximos à guia do meio-fio, certo? E sentido contrário aos veículos, tudo bem? Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista em fila única, em sentido contrário aos deslocamentos de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Então aqui nós temos uma imagem, certo? Então não temos acostamento, as pessoas estão vindo em fila única, tudo bem? Ao contrário ao sentido do veículo, tá, ok? Que é como recomenda e regulamenta o CTB. Parágrafo 5º. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Então, sempre observando a segurança dos pedestres, né? Que é uma passarela para que o pedestre atravesse de forma segura. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Então aqui a calçada está sofrendo aqui uma reforma, não é? E aí, então o pessoal coloca aqui os tambores, cones, ó, coloca aqui a tela para dar a segurança e um local para que o pedestre possa circular. Artigo 69. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que essas existirem numa distância de até 50 metros dele, observadas as seguintes posições. Inciso 1. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo. Tudo bem? Então, em linha reta, pessoal, perpendicular, tudo bem? Nada de ir numa diagonal ou ficar andando longitudinalmente a via, tá? Inciso 2. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres, então uma faixa de pedestres, ou delimitada por marcas sobre a pista, né? Qual que é o procedimento? Letra A. Onde houver o foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes. Então, o foco do pedestre aqui, ó, obedecer o foco. Onde não houver o foco, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo. Aqui no caso, o agente interrompendo o fluxo para que o pedestre atravesse. Inciso 3. Nas interseções e suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. Não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Nós trouxemos aqui duas imagens, uma até que não é do Brasil, né, é dos Estados Unidos, mas dá a ideia, certo? Então, aqui é a continuidade da calçada. Então, caso não haja faixa de pedestre aqui,
o cidadão, o pedestre, vai atravessar na continuidade. E aqui é algo a não ser feito, né, pessoal? Então, o pedestre atravessando aqui, olhando o celular, não é em faixa de pedestre, devagar, né? Trazendo aí uma situação de risco para ele. Artigo 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste código. Então, se eu for atravessar uma faixa de pedestre e tiver semáforo, eu obedeço o semáforo. Nas que não tiver semáforo, existe todo um procedimento de ser visto, né? De informar aos condutores dos veículos a sua intenção para que eles dêem a prioridade a você e assim você atravessar. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. É importante dizer, então, que se o pedestre estiver atravessando a via, a faixa de pedestre, e o semáforo mudar o foco para verde para os carros, né? Os veículos, por obrigação, devem esperar e respeitar o pedestre terminar aquela travessia para somente após isso eles darem continuidade, darem início ali à sua movimentação. E por fim, o artigo 71, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá obrigatoriamente as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. Tudo bem, pessoal? Fechamos então aqui a nossa aula 7. Tudo bem? Regras e normas de circulação. Tranquilo? Pessoal, é isso aí. Vamos agora para a próxima aula, né? Que a gente muda um pouco o foco. A aula 8. A gente vai começar a falar agora sobre legislação específica. Tudo bem? Dentro da legislação de trânsito ainda. Aguardo vocês, qualquer dúvida aí, só mandar uma mensagem para nós pelo chat, pelo fórum, que estaremos prontos a respondê-los. Um grande abraço e até a próxima aula.